Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Chamo agora a sua atenção para o texto de 1 Samuel capítulo 16, verso 7, onde lemos: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O interessante desta passagem é que temos o profeta Samuel em sua missão de eleger o futuro rei de Israel que substituiria o rei Saul, o qual fora rejeitado pelo Senhor. Ao ir à casa de Jessé o belemita e deparar-se com Eliabe, um dos filhos de Jessé, o profeta conclui equivocadamente estar diante do futuro rei de Israel, do ungido do Senhor. E aí temos esta passagem a que acabamos de ler. O Senhor fala ao profeta e diz que aquele que estava diante dele, por mais que sua aparência fosse impressionante de guerreiro, não era o ungido do Senhor. Deus tinha outro que tomaria o trono, que sentaria no trono legitimamente conforme a vontade de Deus. Assim, temos um profeta, Samuel, grande homem de Deus, que serviu como juiz e como sacerdote durante muito tempo sobre Israel, cometendo um equívoco. Ele deparou-se com um homem e supôs que aquele homem era o ungido do Senhor, mas não era. O grande profeta Samuel estava cometendo um equívoco. Ele supôs estar discernindo corretamente as coisas de Deus, mas cometeu um erro. Existe de fato certa dificuldade no discernimento das coisas de Deus. As coisas de Deus nem sempre são tão óbvias, nem sempre tão aparentes, nem sempre estão à mostra de maneira mais fácil. Às vezes, olhamos para certas coisas e dizemos que são de Deus, quando na verdade são apenas dos homens. E outras vezes, olhamos para as coisas dos homens e supomos serem de Deus, mas na verdade não o são. Então, nem sempre é fácil discernir as coisas de Deus. Pensando nisto, quero discutir sobre como, então, distinguir as coisas de Deus. E para isso, abordarei 3 questões. A primeira é: quais fatores costumam levar a um falso discernimento das coisas de Deus? A segunda, quais perigos estão envolvidos nesses fatores? E por fim, qual o critério é realmente confiável no discernimento das coisas de Deus? Vamos tentar responder essas 3 questões a partir desta passagem que lemos inicialmente e em seu respectivo contexto. Vamos iniciar então com alguns fatores que causam confusão. Devo, antes de mais nada, informar que tais fatores, de certo modo e em certo momento, são legítimos, mas, no geral, eles não são os critérios realmente confiáveis no discernimento das coisas de Deus. Então vamos começar então com algum desses fatores conforme o nosso texto. O primeiro deles é a mera aparência das coisas. Quando Samuel depara-se com Eliabe, ele deduz em seu coração estar diante do ungido do Senhor, como disse há pouco. Porém o Senhor lhe diz: não atentes para a sua aparência. O atentes aqui traduz um termo hebraico que significa considerar, estimar, concentrar-se sobre aquilo que está diante de seus olhos. No caso, era a aparência de guerreiro do jovem Eliabe. É muito fácil as pessoas se deixarem levar pela aparência das coisas. Tanto que é uma estratégia do inimigo em tentar enganar pessoas dentro e fora da igreja em aparentar certa santidade quando ele se disfarça de anjo de luz, ou falsas doutrinas aparentarem realmente serem bíblicas, serem cristãs e terem a ver realmente com a escritura sagrada e com o plano de Deus. Tem uma certa aparência, porque invocam o nome do Senhor, porque invocam as escrituras, porque invocam o Espírito Santo, invocam um certo ar de espiritualidade. Mas
A mera aparência não serve como base garantida suficiente para concluirmos que tal coisa que está diante de nós seja realmente de Deus. Mas muitas pessoas se deixam levar apenas pela aparência. Aparência de igrejas, aparência de instituições, aparência de grandes ministérios. Primeiro fator que pode levar as pessoas a uma confusão é a mera aparência das coisas. Não somente isso, mas um outro fator ainda mais presente e ainda mais enganador é a voz interior do coração. O texto nos diz, em 1 Samuel 16,6, que sucedeu que, entrando eles, tanto o profeta Samuel como Jessé, o pai de Davi, diz o texto que Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele não verbalizou de maneira audível tal pensamento. Ele disse consigo, ele refletiu em seu coração. Foi um pensamento interno, interior. Ele concluiu consigo mesmo. Muitas pessoas se deixam levar por pensamentos que lhes sobem ao coração, lhes sobem à mente em dado momento. E é fácil as pessoas se impressionarem com tais pensamentos e deduzirem que os mesmos têm origem divina, são inspirados por Deus. Daí, especialmente num tempo como o nosso, em que o subjetivismo, em que o emocional tem muito mais vez, tem muito mais valor, tem muito mais voz do que o racional, o concreto, o objetivo. Sim, especialmente num tempo como o nosso, é fácil as pessoas se deixarem levar por qualquer sentimento, por qualquer pensamento que lhes ocorre no íntimo. Um terceiro fator que pode levar as pessoas a um equívoco acerca das coisas de Deus é a experiência pessoal. O profeta Samuel viveu numa época em que os reis saíam à guerra. E o próprio Saul era um homem de guerra, era um homem que se destacava pela sua aparência. Samuel era um profeta, mas também era um homem do seu tempo. E certamente tais valores, tanto sociais como de sua própria experiência, tiveram grande influência no momento em que ele concluiu equivocadamente que Eliabe era o futuro rei de Israel. Samuel, em particular, tinha um grande apreço, uma grande estima pelo rei Saul. É tanto que no capítulo 16, verso 1, lemos o seguinte: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Mesmo após a rejeição de Saul, Samuel ainda tinha um grande apreço por ele. Então a imagem de Saul como um rei, como um líder, como alguém, um guerreiro que se destacava, ainda estava muito presente em sua visão do mundo. E é fácil então entender que, tendo visto Eliabe com as mesmas características físicas que Saul, ter concluído que sim, aquele era o futuro rei de Israel. Muitas pessoas então se deixam levar por experiências passadas, seja quais forem. Pessoas se deparam numa determinada situação e se baseiam em alguma experiência que teve, e a partir dessa experiência concluem que o que está acontecendo diante dela naquele momento ou é de Deus ou é apenas dos homens. Mas nem sempre a experiência pessoal corresponde ao que realmente provém de Deus. Um quarto fator também muito enganador é o da conveniência das circunstâncias. O texto diz no capítulo 16, no verso 1, na parte B, que Deus fala ao profeta dizendo: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Observem as diversas informações que o profeta Samuel recebe do Senhor acerca do futuro rei de Israel. Primeiro, que certamente ele era homem. Segundo, era da terra de Belém. Era da casa de Jessé e era um de seus filhos. Todas essas informações aqui
coincidem precisamente com Eliabe. Então, quando um profeta se depara com o primeiro filho de Jessé, é fácil então, a partir dessas informações que ele tinha em mente, dadas pelo próprio Deus, concluir, embora equivocadamente, concluir que Eliabe era ungido do Senhor. Pois Eliabe reunia todas essas informações aqui. Todas elas. Ele era filho de Jessé, era homem, tinha porte de guerreiro. Então, provavelmente, aquele homem que estava diante do profeta devia ser realmente o escolhido do Senhor. Todas essas informações aqui batiam, correspondiam com aquele homem. Mas aí está o problema. Às vezes todas as coisas ao nosso redor parecem apontar numa certa situação, numa certa direção, mas tal direção não significa necessariamente corresponder ou proceder de Deus. Quando penso nisso, lembro aquela passagem quando o profeta Elias estava escondido numa caverna e o Senhor lhe dissera que falaria com ele. Então ocorre um grande terremoto, um fogo, um grande vento que fende as pedras e tudo, e o texto complementa dizendo: porém o Senhor não estava ali. Então é fácil ver um grande fogo, um grande terremoto, um vento muito forte e concluir: certamente ali está Deus. Mas Deus não estava. As circunstâncias pareciam favorecer a conclusão de que Deus estava presente, mas não estava. Penso também nisso quando vejo certos círculos cristãos proclamando o nome de Jesus, ou louvando, ou lendo a Escritura e dizendo certas palavras bem cristãs, por assim dizer, e alguém olhar de fora e dizer: realmente, aquele círculo ali, aquela comunidade ali, realmente é de cristãos autênticos. Mas a conveniência de circunstância nem sempre corresponde ao que provém realmente de Deus. Assim, temos esses fatores que são os mais comuns e que costumam levar os cristãos a cometerem equívocos em seu discernimento das coisas de Deus. E é preciso ter muito cuidado com tais fatores. Eles comportam, eles trazem em si certos perigos que são, quando não evitados, podem prejudicar muito a vida espiritual. Eu quero aqui destacar apenas alguns desses perigos. O primeiro deles é o da precipitação. O texto diz que, sucedendo que entrando eles, o profeta Samuel viu a Eliabe e disse consigo: olhe só a rapidez dos eventos. Ele entra na casa de Jessé, vê a Eliabe e conclui consigo. Não houve um exame, não houve uma análise, não houve uma averiguação, não houve nenhuma consulta ao Senhor. Ele entrou, viu e concluiu. Ele se precipitou em seu julgamento. E é exatamente o que acontece quando as pessoas se deixam levar apenas pela mera aparência das coisas. Um grande perigo que elas estão correndo é de uma precipitação equivocada. Veem algo, tomam como certo e concluem. Esse certamente é uma das armadilhas mais comuns nas quais todos nós caímos todos os dias, e especialmente em relação às coisas de Deus. O perigo da precipitação. Agora é preciso termos realmente cuidado com isso aqui. Quando o povo de Israel está prestes a tomar a terra prometida, são enviados espias para averiguar a terra. E Caleb então incentiva o povo, dizendo que tomariam a terra prometida. Porém, o texto nos diz em Números 13, verso 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? E eles dão a explicação. Porque é mais forte do que nós. E aí no contexto vai falar de como eles viram os gigantes, viram homens poderosos. Então, diante daqueles gigantes, diante do que estavam vendo, concluíram: não temos como tomar
aquela terra. Aquele povo é mais forte do que nós. Toda a visão deles agora se tornara puramente mundana. A visão deles agora, toda a questão era resolvida em termos puramente humanos, em termos de força física. Essa era a pura visão deles. Eles são mais fortes do que nós. Não há como tomarmos aquela terra. Então, todas as promessas de Deus, até aquele momento, todo o percurso atravessando o deserto, tudo agora se tornara cair em segundo plano. Tudo agora está resumido a uma questão de força física. Então, não temos como vencer aquele povo porque é mais forte do que nós. E diz o verso 32 que diante dos filhos de Israel eles começaram a difamar a terra que haviam espiado, dizendo o seguinte: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Toda a questão agora está resumida a termos físicos. E por causa dessa mera aparência das coisas, eles se precipitaram em suas conclusões. Por isso devemos observar sempre o que nos diz a sabedoria de Provérbios, quando nos informa que laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. É necessário ter cuidado com a precipitação, a qual costuma acontecer, como disse, baseada apenas na mera visão humana das coisas. O segundo perigo que esses fatores podem nos levar é o perigo da subjetivação da fé. O texto nos diz que o profeta viu Eliabe e disse consigo. A subjetivação da fé é quando tudo aquilo que sabemos acerca de Deus é entendido apenas no que nós sentimos ou que nos acontece ou que nos ocorre no coração. Então, o profeta depara-se com Eliabe, fala consigo mesmo. E ele, se Deus não tivesse falado com ele, ele teria tomado aquela conclusão em seu coração como de fato uma verdade de Deus. Ele fala consigo mesmo. Ele deduz consigo mesmo. Então tudo agora está decidido naquilo que lhe sobe ao coração. Então toda a verdade acerca de Deus ela é posta de lado e tudo agora é entendido apenas em termos de emocionais e subjetivos. A verdade, a objetividade da fé, da verdade, se perde. Tudo agora se torna subjetivo e puramente emocional. Porém, temos que considerar o seguinte, que o coração, primeiro, nem sempre está correto. O profeta Samuel se enganou. O que ele concluiu em seu coração, por mais que lhe parecesse a coisa certa, estava errado. Porém, o Senhor lhe disse, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Estava errado. O que lhe veio ao coração era um erro. O que sobe ao nosso coração nem sempre está correto. Nem sempre está correto. Em segundo lugar, o que sobe ao coração pode ser oposto à sabedoria. Como nos diz o Provérbios 28, 26. O que confia em seu próprio coração é um tolo, mas quem caminha com sabedoria escapará do perigo. Esse é um texto que coloca em dicotomia o coração de um lado e a sabedoria do outro. É bom quando o coração caminha com sabedoria, mas nem sempre acontece. Daí, o autor, inspirado, descrever como tolice a mera confiança no próprio coração, como se tudo aquilo que lhe sobe ao coração tivesse realmente um ar de sabedoria. E terceiro, o coração é extremamente enganoso. Como lemos em Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aliás, foi exatamente essa confiança cega no coração
e muitos falsos profetas tropeçaram. Por isso, ainda no profeta Jeremias, capítulo 23, verso 26, lemos que o Senhor diz: Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Nem sempre os falsos profetas eram homens realmente perversos que se dispunham a fazer a perversidade. Não, muitas vezes eram homens equivocados, homens que supunham que aquilo que lhes subia ao coração correspondia à palavra de Deus, à vontade de Deus. Eles eram enganados pelo próprio coração. Por isso, essa questão de tornar a fé meramente subjetiva é um grande perigo para a fé cristã, para a espiritualidade cristã. O terceiro perigo aqui é o exato oposto do anterior. Se no primeiro perigo nós temos a questão da subjetivação da fé, tornar a fé apenas uma questão emocional, neste nós temos o perigo da racionalização extrema da fé, onde fé é aquilo que faz sentido ao intelecto. Fé, a verdade, é aquilo que expressa realmente racionalidade, boa base para se aceitar e para se entender. É certo que a fé autêntica, ela é inteligente. Ela não é a fé cega, ela não é crédula. Ela sabe o que crer e por que crer. Mas a fé vai além da razão e da capacidade de raciocínio. Vai sempre mais além. Quando o profeta vai à casa de Jessé, ele vê todos que poderiam ser reis em Israel, menos aquele que realmente seria e que era o escolhido do Senhor. Quando ele passa em revista todos os filhos de Jessé, ele pergunta se não há mais alguém, mais outro filho. E Jessé diz: há ainda um outro que está no campo. Ou seja, todos aqueles rapazes passaram diante dos seus olhos. Todos eles estavam diante dos olhos do profeta, mas nenhum deles correspondia à vontade de Deus. A vontade de Deus não estava evidente, não estava diante dos olhos. Interessante que quando o Davi vai enfrentar Golias, ele fala a grande explicação por que ele teria vitória sobre o gigante. Não era uma questão física, como Saul e seu exército estavam entendendo o desafio de Golias. Não era uma questão física. Eles ficaram amedrontados porque simplesmente viram toda a questão em termos puramente humanos. Mas Davi diz o seguinte: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Não é por instrumentos físicos humanos, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi tem esse discernimento espiritual. Não é uma questão puramente humana. Não é. Por detrás de toda essa ação está a vontade de Deus, a soberania de Deus. Deus salva, mas não é por artifícios humanos. Assim, quando eu falo do perigo da racionalização da fé, extrema da fé, é de tornar a fé aceitar apenas aquilo que faz sentido ao intelecto. A fé vai além da razão. Ela pode ser racional, mas ela é capaz de ir além da própria razão. O quarto perigo é o perigo da paganização da fé. E esse perigo tem a ver com o que eu falei acerca do fator da experiência. Como disse, o profeta Samuel era um homem do seu tempo. Então ele tinha referências culturais de sua época e teve a sua experiência com o rei Saul. E baseado nisso, ele concluiu que Eliabe era o futuro rei de Israel. Agora aqui nós temos um grande problema, que acontece e tem acontecido na maioria das igrejas modernas. É quando as pessoas tentam entender a fé a partir dos valores
da sua geração, da sua sociedade, da sua cultura. A fé só faz sentido se ela corresponder à sua cultura. E isso me faz pensar em 1 Samuel capítulo 8, quando o povo de Israel vai ao profeta Samuel na intenção de escolher um rei que reinasse sobre Israel. Então, no versículo 4, nós lemos que o povo lhe disse o seguinte: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. A referência do povo para pedir um rei era todas as nações circunvizinhas. A ideia deles é que fossem governados por um homem assim como todas as nações. A referência deles, naquele momento, eram as nações. No entanto, diz o verso 5 que esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel, como homem de Deus, foi orar ao Senhor. E a resposta de Deus é esta: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Observe bem, quando a fé começa a perder suas referências a partir de Deus e começa a construir seus referenciais, os seus padrões a partir da sociedade, da cultura à volta, o que acontece, na verdade, é uma negação do próprio Deus. Muitas igrejas, muitas teologias, muitos pastores modernos estão negando o próprio Cristo precisamente porque estão tentando raciocinar sobre o Evangelho de Cristo não a partir de Cristo, não a partir de sua palavra, mas a partir da cultura moderna. E isso está fazendo com que eles, sem o perceberem, em muitos casos sem o perceberem, fazendo com que eles estejam negando o próprio Cristo, o qual, segundo eles, estão ferrenhamente defendendo. Ou seja, eles estão negando a própria fé que tão ousadamente proclamam estar pregando. Mas é isso que acontece quando a fé perde a sua referência, o próprio Deus, perde a referência, o próprio Senhor, o próprio Cristo. O que acontece quando se olha para as coisas de Deus a partir apenas da cultura e da experiência. A fé começa a ser esvaziada do seu verdadeiro conteúdo. Isso me faz lembrar em 1 Coríntios, quando Paulo diz que foi pregar na igreja de Corinto e que não usou sabedoria de linguagem, como era comum naqueles dias na Grécia, a retórica e a oratória, figuras de oratória para convencer as pessoas. Ele fez questão de não usar tais recursos para convencer as pessoas. Ele pregou o evangelho da cruz, o evangelho que era rejeitado tanto pelos gentios como pelos judeus, que era loucura para uns, que era escândalo para outros. Essa mesma mensagem da cruz que as pessoas rejeitavam foi exatamente essa mensagem que ele pregou. E aqueles que a ouviram, e aqueles que creram nela, e aqueles que atenderam a sua chamada, o fizeram não por causa das habilidades de oratória e de retórica do apóstolo, mas por causa do poder de Deus, por causa do Espírito Santo, que trouxe convicção no coração de todos aqueles que foram chamados. Paulo não negociou o conteúdo do Evangelho apenas para ter adeptos e seguidores. Não. Ele pregou Cristo e este crucificado. Não negociou, não mercadejou o conteúdo do Evangelho apenas para ter seguidores, o que diferentemente fazem muitos líderes em nossos dias, negando a própria fé e tornando-a pagã. Esses são então alguns dos perigos nos quais muitas pessoas caem quando fazem daqueles fatores que já discutidos como referência para o discernimento das coisas de Deus.
O que vamos analisar agora, então, necessariamente é qual é o critério confiável? Qual é realmente o critério, o principal critério pelo qual podemos discernir com segurança as coisas de Deus? Observe como estou colocando essa questão. Qual o principal critério? Porque todos aqueles critérios e fatores que discutimos até aqui, eles, de certo modo, de certa maneira, e em dado momento, são válidos. Usar o bom senso, a razão, é válido. Que Deus fala no coração do seu povo também é válido. Que devemos ter experiências também é válido. Todos esses são fatores que podem realmente nos ajudar a discernir as coisas de Deus, mas não são totalmente confiáveis. Precisamos entender que há um grande critério realmente confiável no discernimento das coisas de Deus. Aquele critério que está acima de tudo mais. Está acima do intelecto, está acima da experiência, está acima do coração, está acima de tudo mais. É o critério fundamental para discernir as coisas de Deus. Que critério é esse? É o critério da palavra de Deus. A palavra de Deus é o grande prumo, é a grande referência, é a grande base a partir da qual podemos discernir o que é de Deus e o que é dos homens, o que é de Deus e o que é dos demônios, o que realmente é de Cristo, o que realmente é do Espírito, o que realmente tem a ver com Deus e com a salvação. A palavra é o que deve estar acima do coração, está acima do intelecto, está acima da experiência, está acima de qualquer outra coisa. Se essa palavra for rejeitada, tudo mais se torna um tropeço. Tudo mais se torna armadilha para a fé. Lembre-se aqui da experiência do próprio profeta Samuel, que conclui que aquele homem que estava diante dos seus olhos era o futuro rei de Israel. Mas o texto diz: porém, o Senhor disse a Samuel. Ou seja, Samuel não cometeu o gravíssimo erro de ter ungido um homem fora da vontade de Deus, porque o próprio Deus, mediante a sua palavra, o impediu. Samuel, entregue a si mesmo ao seu discernimento, teria cometido um grande erro. Mas o que o impede de tal erro é a palavra de Deus. Ele não cometeu esse erro porque Deus falou com ele. Foi Deus quem o orientou. Foi porque o Senhor falou com ele que ele não cometeu esse erro de ungir a Eliabe como rei de Israel. A palavra de Deus, portanto, é a grande referência do discernimento das coisas de Deus, o que é escolhido por Deus, o que é aceito por Deus, o que provém de Deus. Por quê? Porque a palavra é o grande critério confiável. Em primeiro lugar, porque a palavra distingue o certo do errado. Quando o Senhor fala com o profeta, ele diz: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. A palavra está dizendo ao profeta o certo e o errado, o que ele deveria e o que não deveria fazer. Aqui está dando ordem negativa: não atentes para a sua aparência. Está orientando o profeta sobre qual é a atitude certa, qual é a coisa certa a se fazer. E mesmo que ele tenha concluído em seu coração que Eliabe era o rei, aqui está a palavra dizendo para o profeta qual era a coisa certa. E a coisa certa era: não atentes para a sua aparência. Segunda razão, a palavra de Deus ela é confiável porque a palavra distingue com precisão a vontade de Deus. O texto diz: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura. Por quê? Porque eu rejeitei. Aquele jovem Eliabe, por mais que tivesse qualidades físicas invejáveis, por mais que fisicamente estivesse preparado para ser um rei guerreiro, porém não correspondia à vontade de Deus. O Senhor o tinha rejeitado. Aquele homem não era a vontade de Deus para Israel. A palavra estava mostrando ao profeta qual era a vontade de Deus.
Terceiro lugar, a palavra também distingue o caráter de Deus. Após dizer que ao profeta que tinha rejeitado Eliabe, o Senhor acrescenta, porque o Senhor não vê como vê o homem. E aqui nós temos uma declaração teológica acerca do caráter de Deus. Como é que Deus pensa? Como Deus é? Qual a maneira de Deus agir? E aqui nós temos essa explicação, porque o Senhor não vê como vê o homem. Então nós temos esse princípio doutrinário, teológico, essa afirmação extraordinária acerca do caráter de Deus, acerca de quem é Deus. Como é que ele pensa, como é que ele não pensa? Quais são os seus métodos, qual é a sua atitude? Quais são os seus pensamentos? Se, de certo modo, os pensamentos de Deus são muito elevados para alcançarmos, de outro, porém, quando lemos a sua palavra, nós entendemos exatamente como é que Deus pensa, como é que ele age. A palavra revela o caráter de Deus, mostra quem Deus é. Quarto, a palavra também distingue os valores de Deus. Após dizer que Deus não vê como o homem, ele acrescenta esse detalhamento dos valores do homem e dos valores de Deus. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O homem vê o que está diante dos seus olhos, o tangível, o concreto. É essa a preocupação do homem sempre com aquilo que está diante dos seus olhos. Mas o Senhor não. A visão de Deus sempre é espiritual, sempre é interna. O homem se impressiona com o templo. Deus não. Deus se impressiona com o coração do homem que está diante do Senhor e esteja dentro ou fora do templo. Como aquela mulher de Samaria que pergunta ao Senhor qual era o local físico para a adoração. A resposta de Jesus é: nem em Samaria, nem em Jerusalém, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus sempre é um ato do coração. Deus não está preocupado com a sua atitude externa. O culto, a adoração ao Senhor tem a ver com esse valor de Deus puramente interno. Deus está sondando o coração. Daí também a crítica de Jesus àqueles judeus religiosos que se entregavam com todo o afinco, com todo o afã a praticarem tradições religiosas, mas que tinham seus corações longe do Senhor. Cultuavam a Deus com seus lábios, mas seus corações estavam longe do Senhor, afastados de Deus. Era um culto puramente externo, mas sem coração. A palavra distingue então quais são os valores de Deus. Os valores de Deus. O que é que Deus honra em contraste com o que o homem estima. Isso nos faz pensar em 1 Coríntios capítulo 1, quando Paulo, explicando essa escolha de Deus pela cruz de Cristo, ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, ou as coisas loucas para o mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Esses são os valores de Deus. Aquilo que o mundo estima é muitas vezes aquilo que Deus rejeita. Porque muitas coisas que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Deus escolhe as coisas humildes, esses são os valores de Deus. Aquilo que diante dos olhos do mundo não tem valor algum, mas para Deus o tem. Para Deus o tem. E a palavra então mostra quais são os valores de Deus. Então, quer discernir as coisas de Deus? Olhe para a palavra. Ela mostra a vontade de Deus, mostra o caráter de Deus, mostra os valores de Deus, mostra o que é certo e o que é errado. Por isso, por essas razões, é que a palavra é realmente confiável, é o principal critério para discernirmos as coisas de Deus. Para concluir, permita-me fazer aqui algumas aplicações. A primeira é talvez a mais óbvia. Evite deduções precipitadas. Todos nós cometemos esse erro e esse pecado. Concluímos
muito apressadamente, muito precipitadamente e concluímos mal. Vemos certas coisas, especialmente em termos de fé, e nos faz levar apenas baseado em alguma impressão geral, em alguma visão, nos faz concluir que a vontade de Deus é para isto ou aquilo, e quando na verdade estamos completamente equivocados. Nós nos precipitamos em nossas deduções. Por isso a primeira coisa, aprendendo aqui com o erro do profeta Samuel, é: não se precipite em suas conclusões. Segundo, averigue as bases sobre as quais você alicerça os seus julgamentos. Baseado em que você estabelece suas conclusões, especialmente acerca das coisas de Deus? Baseado em quê? Às vezes aquele emprego que você tanto esperava, que você pode dizer é de Deus, mas pode ser exatamente aquele emprego que vai se tornar um tropeço na sua fé. Isso também em termos de relacionamento, em termos de igreja, em termos de livros, em termos de qualquer outra coisa. Então, averigue sempre as bases sobre as quais você sustenta os seus julgamentos, as suas deduções. Baseado em que você chega a tais conclusões? Terceiro, empregue critérios bíblicos. Examine a Escritura, aprenda da Escritura. Quais são os critérios que precisamos usar, que podemos usar e devemos usar para discernir as coisas de Deus? Isso me faz lembrar lá em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor fala com a igreja de Éfeso e diz: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E aí vem essa parte dizendo: e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. É uma igreja que tinha critérios. Pessoas que se lhes apresentou como apóstolos, mas que eram mentirosos. Eles puseram à prova, usaram critérios, e os achaste mentirosos. Não aceitaram tais pessoas, embora viessem de Israel, se auto-intitulando apóstolos, não aceitaram pessoas exatamente como apóstolos, porque não eram. Uma igreja que tinha critérios, e assim pôde discernir. A palavra de Deus, portanto, é o grande fundamento no discernimento das coisas de Deus. Afinal, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Cruz e Credo. Relembrando o Evangelho da Cruz.